Bem-vindos à quinta temporada do Polaris Podcast. Neste episódio, recebemos Marcos Pittini, escritor e sócio fundador da Be Consulting. Eu sou Conrado Abreu e comigo está André Pastina. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Vamos lá. Então, Marcos, para a gente aquecer, você poderia contar um pouquinho sobre a sua história? Vamos lá, cara. Acho que tem várias perspectivas que a gente pode olhar para isso, né? Mas eu acho que vou fazer uma escolha aqui de um caminho e a gente vai explorando ele, tá? Beleza. Eu sou o caçula de uma família que tem umas duas irmãs mais velhas, uma família relativamente tradicional, brasileira, classe média alta, onde eu costumo, ao olhar para trás, vejo que eu tive duas referências muito fortes, meu pai e minha mãe, né? Meu pai me trazendo sempre um olhar muito para o trabalho, né? Meu pai sempre dizia isso: você, né, um dia vai ter que sustentar uma família, alguma coisa assim. Era o modelo mental dele, né? Esse olhar até ainda meio preso nesse padrão mais antigo de paternalismo, né? Dessa cultura mais patriarcal, na verdade, né? E minha mãe, uma pessoa mais feminina mesmo, olhando, sempre me apontando questões relacionadas à qualidade das coisas que eu levava para o mundo. Então ela com muita frequência dizia para mim: Marcos, coloca mais amor na forma com que você faz as coisas, porque às vezes ela me via num lugar um pouco mais contundente ou um pouco mais potencialmente agressivo. Então minha mãe me dava um pouco sempre desse alerta. Então eu tive essas duas forças como referência, né? Até porque eu fui uma criança pouco com alguns desafios. Eu não me adaptei ao modelo de ensino tradicional. Eu era o tipo da criança que não se dava bem na escola, no sentido das matérias mesmo, das notas e tal. Eu não fui bem na escola, era essa a verdade. Eu não me adaptei ao modelo de ensino tradicional. Então eu era a todo momento questionado. Meu pai, eles nunca me criticavam muito por isso, mas a todo momento tinha uma reflexão, né? De em que medida aquilo era uma verdade absoluta, em que medida eu tinha que ser um bom aluno para poder viver e sobreviver, né? Então isso foi um grande fantasma que ficou comigo por muito tempo, né? E acho que a vida foi aos poucos me mostrando que existia uma certa mentira em relação a isso, né? Que a escola não necessariamente... A escola tem um padrão e que eu simplesmente não me adaptava a ele. Não significava que eu não teria um lugar, vamos dizer, no mundo, né? Que eu não teria uma contribuição a dar, etc. E acho que essa força toda também me gerou talvez um medo e uma dúvida ali, né? Do tipo, putz, o que será que vai ser do meu futuro, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, até em função disso. Então eu repetia de ano, mas trabalhava, né? Acho que essa era um pouco da compensação que eu sentia. E desde muito cedo eu me envolvi numa atividade em uma atividade voluntariada, né, em trabalhos relacionados à liderança. Então me tornei voluntário de um grupo que fazia programas de formação de líderes jovens, etc. Participei de Interact, que era uma parte do Rotary, assim, comecei a me envolver em trabalhos com a comunidade, etc. E ali eu comecei a sentir um espaço, né, independente dos resultados que eu tinha em aula, eu sentia que eu tinha um resultado de poder conseguir ocupar um espaço, liderar pessoas, enfim, conseguir ocupar e ali acho que foi
meio que um clique para mim, né? Do tipo, pô, acho que eu tenho algum lugar no mundo, né? E eu diria que desde lá para frente, esse tema mais relacionado à liderança, à transformação, ao olhar de mundo, né? Então eu acabei, por todos os lugares que eu acabei passando, eu era um pouco da contraforma, né? Do tipo, as empresas onde eu trabalhei, eu percebia que eu levava para a empresa aquilo que ela não via. Eu levava, eu tentava desafiar o status quo a todo momento, porque eu via muita coisa que não fazia sentido, né? Então eu era aquele que estava ao todo tempo incomodando, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Meu pai tinha inclusive um laboratório de análises clínicas. A Mil era inclusive uma das empresas que a gente atendia na época. Então desde muito cedo eu assumi essa responsabilidade por algo, e sempre com esse olhar de o que não faz sentido a gente muda, sabe? Do tipo, o que não faz sentido a gente muda. Não faz sentido manter um padrão que não faz sentido, entende? E para mim... Desculpa, Marcos, mas aí nesse... Imagina, vamos lá. Você comentou da formação, da educação convencional ou tradicional, né? E você tendo essa vivência, você sentiu que o caminho de gestão, de administração, de repente era onde você poderia mais contribuir? Esse foi o primeiro insight, né? Eu comecei a perceber que eu tinha um certo magnetismo com esse tipo de atividade. As pessoas, eu sem perceber, porque leva um tempo para você perceber o seu lugar, o que você tem de contribuição, o seu talento, né? Mas eu comecei a perceber que eu tinha um lugar de liderar, especialmente relacionado a mudanças e transformação. Porque eu olhava para o padrão e aquilo que eu falei, quando não fazia sentido, eu mudava, eu não tinha problema nenhum. O meu problema era ao contrário, era seguir um padrão que não fazia sentido. A escola era isso para mim. A escola me exigia fazer uma coisa que para mim não tinha sentido algum. Eu tenho que decorar uma coisa, quer dizer, qual o valor de decorar algo já naquela época e muito mais hoje, né? Então não tinha valor nenhum fazer aquilo. Só que eu não tinha força para mudar, eu não podia mudar a escola, né? Então, de lá para frente, eu comecei a me ver como um agente de transformação, né? Uma pessoa que, em todo lugar que passou e passa, tinha esse olhar diferente. E, lógico, eu comecei a incomodar, porque quem tem esse olhar, em geral, incomoda, porque as pessoas... Levou um tempo para eu perceber que as pessoas gostam do padrão, né? Gostam do conforto, gostam tá tudo bem do jeito que tá, né? Então, daí também as vozes da minha mãe, que ela falava, filho, tá tudo bem você querer fazer diferente, né? Mas tenha amor, né? Tenha cuidado com as pessoas e tal. E realmente foi um desafio levar, né, equilibrar essas forças, né? Era uma força que queria mudar e ao mesmo tempo uma força que via a limitação das pessoas e tentava acomodar isso, mas ao mesmo tempo não parava, entende? Então, sei lá, posso dar um exemplo. Eu vivi na época, meu pai tinha um laboratório, meu pai chegou a ter o maior laboratório de São Paulo na década de 70. Era o maior laboratório de análises clínicas. Depois ele teve uma crise de sociedade com sócios, ele acabou diminuindo o laboratório. Depois, quando eu fui a trabalhar com ele, a gente fez uma escolha de voltar a crescer. Então, em 3, 4 anos, a gente saiu de, sei lá, 1.200 exames por mês, a gente foi para 120 mil exames mês. Um laboratório que a gente pipetava resultado de exame para um laboratório automatizado. Um laboratório que não era conhecido para um laboratório que, quando tinha hospitalar, eles começavam a visitar a Fleury e começavam a pedir para visitar a gente também, porque a gente tinha implementado um sistema de gestão certificado ISO 9000 e tal, e começou a repercutir isso no mercado, né? Então, aí foi talvez a minha primeira grande escola de vida, de aprendizado de trabalho, né?
provocando as mudanças e tal, até que a gente teve uma crise de uma das assistências médicas que atendiam a gente simplesmente parou de pagar. Vocês devem conhecer bem o modelo de glosas, etc., né? Então, a assistência médica entrou em crise e ela, para gerenciar a crise dela, começou a parar de pagar os fornecedores. E era a nossa maior fornecedora naquele momento, o maior cliente nosso. Representava, sei lá, 70% do nosso faturamento, que a gente cresceu muito em função deles também. E, de repente, eu estou lá com 19, 20 anos, com a torneira de dinheiro fechada. Falei, e agora, o que eu faço? E ali também um grande aprendizado que foi em um contraponto, né? Meu pai vem de uma geração que ser empreendedor, ser empresário era feio, né? Então parecia que você era um criminoso por ser empresário. Então os funcionários olhavam para ele como se ele fosse uma pessoa do mal, né? E ele sempre teve medo disso. Então ele tinha uma relação com os trabalhadores que era uma relação de não confiança. E eu também não admitia muito aquilo. Meu pai tinha sempre um dito, mas não dito, sabe? E aquilo trazia um impacto para a cultura enorme. As pessoas passavam a não confiar também, mas sem que ele percebesse isso. E eu tinha uma forma de atuação que era, cara, transparência, verdade. Então, o cliente parou de pagar a gente, eu vou falar para todo mundo que parou de pagar a gente e a gente precisa encontrar uma forma de sair disso. Então, eu fiquei 2 anos liderando uma empresa que tinha lá seus 120, 130 funcionários, tinha lá suas 4, 5 unidades, tinha os seus fornecedores que eram multinacionais, como Roche, etc., me fornecendo, e eu conseguindo fazer o negócio continuar sem dinheiro, mas com verdade. Então eu lembro que eu sentei na frente do presidente da Roche na época, eu tinha lá meus 19, 20 anos, pedi para ele me receber, ele era meu maior fornecedor, eu falei, cara, eu devo, mas se você parar, se você simplesmente parar de me fornecer, eu não sei quando que eu te pago, eu não te pago nunca mais, porque eu não tenho a menor chance de eu... Então, se você quiser continuar me atendendo, confia no que eu estou te falando, né, me ajuda, e a gente foi há 2 anos vivendo nessa dilemática. Então, um aprendizado em relação a isso, né, a lidar com essa incerteza, criar uma cultura onde as pessoas confiem, né, apesar das dificuldades, confiem no que está sendo feito. E aí, jogando para frente, quer dizer, hoje, depois de, sei lá, 20 e poucos anos, eu me tornei um consultor que ajuda organizações em processos de transformação cultural. Então, jogando para os 2 extremos aí. Muito bacana. E a Be Consulting veio dessa construção? Como que foi a criação mesmo da Be Consulting? Então, no meio da minha carreira, eu fui convidado a trabalhar numa consultoria, que era o Rei Group, que eu não conhecia na época, mas era uma consultoria que lidava com temas de liderança, de transformação, mas ainda com uma pegada muito técnica, metodológica. Eu fui e de lá não saí mais. Acabei passando pelo Rei Group, tive uma passagem pela McKinsey, depois tive uma passagem pela Korn Ferry. Sempre na divisão de consultoria organizacional, liderança, pessoas, né? Até que chegou um momento em que eu vi um teto. Eu falei, cara, as consultorias têm uma forma de funcionamento que cria-se uma metodologia, treina toda uma força de consultores para levar essa metodologia para o mundo, e não se dá muita liberdade, muita autonomia para essa turma, né? Eles vão vender o produto que tem ali. E isso, para mim, não era o que me satisfazia, porque eu via que a gente ia para os clientes, faziam projetos enormes, dedicavam um esforço tremendo ali de mobilização, e depois, no final, olhava para a empresa depois de 1 ano, depois de um tempo, parecia que nada tinha acontecido. Então, claro que é um exagero isso, né? Claro que tinha algum movimento que acontecia, mas eu sentia uma frustração enorme porque não via o movimento acontecer. E aquilo me frustrou. E aí chegou um momento que eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou parar.
E aí eu parei sem saber o que eu ia fazer. Na época, era sócio sênior da Korn Ferry. Eu liderava a divisão de consultoria no Brasil e simplesmente falei, não faz mais sentido. E não tinha destino algum, embora a turma achava que eu tinha alguma coisa na cabeça, mas não tinha. Eu um dia simplesmente decidi sair. Falei, cara, não faz mais sentido para mim, né? Conversei, fiquei o prazo que precisava ali para passar e saí. E saí para entender o que estava acontecendo. E não sabia muito bem o que era. E aí que começa a BI. Né? Na verdade, a BI continua começando. Eu costumo dizer, apesar de faz 6 anos, isso aproximadamente, eu senti que tinha algum chamado para mim, alguma coisa a mais que eu não estava conseguindo entender, e que eu precisava me silenciar um pouco para poder escutar o que era isso. Né? Então, ao sair, eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia se eu voltava para a consultoria, se eu queria voltar para a empresa, se eu queria empreender, enfim, não sabia. E aí acabei literalmente silenciando, acabei até fui fazer um caminho de Santiago, que foi os 28, 29, 30 dias, não vou lembrar exatamente, né? A BI começou a ser meio que compreendida, eu vou dizer, né? Porque ela já é como se ela já existisse e eu só tivesse tentando entender o que era aquilo, né? E aí a BI nasce no próprio Caminho de Santiago. É uma coisa que eu acho que eu nunca nem comentei, pelo menos não publicamente, mas num dos lugares em que eu parei, na verdade, o único dia em que eu mudei o meu plano, eu tinha um plano ali, o único dia que eu mudei, que eu deixei de dormir onde eu pensava que eu ia dormir, eu segui para um vilarejo seguinte, eu chego num albergue, o albergue estava lotado, era a primeira vez que eu chegava num albergue que estava lotado, a pessoa que cuidava do albergue, a dona, não lembro se era a dona, mas ela me recebe e fala, olha, tá lotado, mas se você quiser jantar, tal, ou se você quiser dormir no chão, não sei o que, e de repente ela olha para mim e fala, o que você veio fazer no Caminho de Santiago? E aí eu falei, putz, não sei, né? E ela perguntou, você veio buscar seu propósito de vida? Eu falei, parece que tem uma pergunta relacionada a isso aqui comigo, né? Ela perguntou, você é médico? Eu falei, não. Ela falou, mas essa resposta está ligada a isso. Você tem alguma coisa ligada à cura. E eu, cara, tipo, onde eu tô, né? Com quem eu tô falando? Quer dizer, quem é ela? O que está acontecendo, né? Ela falou, você tem alguma coisa ligada à cura. E ali eu fiquei meio sem entender, e aquilo... Depois saí, fui para outro lugar, dormi, voltei para tentar falar com ela, não encontrei mais ela, tentei contato, não consegui. Aquilo para mim foi uma mensagem muito importante, porque, resumindo, né, se eu olho hoje o que a BI começou a manifestar como lugar de ajuda, a gente tem atuado. Eu costumo dizer que hoje a gente é mais terapeuta do que consultor. Nós somos mais terapeutas organizacionais do que consultores, verdadeiramente. Então, o lugar que a gente começou a perceber que a gente podia ajudar as organizações, e eu particularmente, o lugar que eu comecei a perceber, era um lugar de cura mesmo, era um lugar de poder ajudar as organizações a perceber as limitações que elas têm em relação às escolhas que elas estão fazendo para o mundo, né? O que elas estão oferecendo para o mundo. Então, e ajudar as pessoas, né, obviamente, a tomar consciência das escolhas que elas estão fazendo, das consequências que elas estão gerando para elas e para o mundo, e a partir daí tentar ajudá-las a fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais integrais, escolhas que vão fazer com que o mundo
que não só que ela tenha o salário a partir do trabalho dela, mas que ela leve para aquele trabalho dela alguma coisa que vai fazer com que ela construa o mundo que ela quer construir. Então não é dizer que a BI é uma consultoria que quer... Não é uma consultoria dogmática que quer que as empresas façam coisas diferentes porque vai ser melhor para o mundo. A gente ajuda em processos de transformação, mas ajuda de um lugar profundo em que a gente acaba acessando muitas vezes o que eu chamo da alma das pessoas e da organização, mas sem... Isso não parece que... Não é uma oferta de valor, entende? Não é um produto que a gente vende, não é uma seita que está sendo oferecido. É um trabalho muito prático e muito pragmático, só que da forma com que a gente conduz acaba levando a essas provocações. E Marcos, qual que é o segredo ou o caminho, né, vamos dizer assim, para que você consiga... Vamos pensar, no seu caso, você contou, né, toda essa experiência que você teve, aquilo que você sentiu quando você idealizou ali a BI Consulting, ou como você começou a caminhar em direção a esse propósito. Como que foi para refletir isso numa organização, na própria BI? Quer dizer, você começa a trazer gente para trabalhar junto com você e, de fato, conseguir desenvolver aquilo que você idealizou, mas essas pessoas não passaram por todo esse processo como você, né? Então, como que foi o seu caminho para estabelecer isso enquanto empresa para depois conseguir, de fato, aplicar isso para o mercado? Pois é, eu acho que a gente inverteu essa lógica. A BI, eu não consigo dizer que a BI hoje é uma empresa e que traz funcionários para a empresa. A BI é um campo de ajuda, é um lugar que pessoas que se conectam a essa vontade de ajudar empresas chegam. São pessoas que também estão em processo de entender quais são os seus talentos, quais são os seus potenciais. Alguma coisa chama elas a ajudar desse mesmo lugar que a gente está ajudando. Elas também não estão com essa resposta, vamos dizer, tão pronta, e a gente sustenta essa dúvida junto com eles, com as pessoas, né? As minhas sócias, por exemplo, hoje, é exatamente isso. Então, é quase como... em vez de eu criar uma roupagem e querer que as pessoas se adaptem a essa roupagem da BI, a BI, ela é o que cada um de nós somos, sem pressa de que a gente seja diferente daquilo que somos hoje. Então a gente não está levando para o mundo o que a gente não está preparado para levar para o mundo. A gente não está antecipando de ter um produto, uma oferta, alguma coisa, porque o mundo precisa, mas a gente não se sente ainda preparado para isso. Então, a BI, ela manifesta o que cada um de nós sente necessidade e possibilidade de manifestar para o mundo. Então, a BI, ela não é uma empresa, ela é um organismo vivo, que está em mutação constante, porque cada um de nós está em mutação constante. Então, não tem uma pressa para que as pessoas cheguem e estejam prontas para entregar o que a gente precisa levar para o mundo, entende? Uhum. E Marcos, nessa sua experiência, né, com as empresas, você provavelmente identificou padrões de comportamento, não só das pessoas que trabalham nas empresas, mas das próprias organizações. Existe um padrão mais comum aqui no Brasil, assim, alguma característica que se destaque? E a segunda pergunta, já emendando, qual a maior queixa das empresas quando procuram pela BI Consulting? Bacana. Eu vou dizer assim, o maior padrão que existe e que está presente nas empresas do Brasil e do mundo, e que eu falo isso no livro, inclusive, é o padrão da dualidade. O que é esse padrão da dualidade? O padrão da dualidade são pessoas que operam
com uma crença, um modelo mental de que existe o certo e o errado. A nossa sociedade, portanto, as organizações, elas estão funcionando dentro de um padrão que eu chamo de não integral. O que é um padrão não integral? O padrão não integral é quando eu escolho algo e quando eu digo que algo é certo, eu automaticamente estou dizendo que algo é errado. Então, quando você olha para os valores, por exemplo, das organizações, sem que elas percebam, e aí toda a forma com que elas estão funcionando, sem que elas percebam, elas fizeram e têm feito uma escolha de valorizar algo em detrimento de algo. Esse é o padrão da nossa sociedade de maneira geral. Então, vou dar um exemplo prático. Um cliente que a gente foi atender, que era uma empresa centenária brasileira, líder do mercado onde atuava, serviços, uma empresa que se formou a partir de... no momento em que a tecnologia da informação estava bastante restrita, né? A internet não existia, etc. E aí eles criaram valor a partir de agregar qualidade extrema para aquilo que eles se propuseram a fazer. Então, era um serviço de altíssima qualidade. Eles por muito tempo, reconhecidos como líderes de qualidade naquilo que eles se propunham a fazer. E, para isso, eles tinham os melhores profissionais do mercado. O tempo passou e eles começaram, quer dizer, essa qualidade, essa informação que antes era restrita àquela empresa, àquela cultura, aquele conhecimento que tornava ela diferente, o tempo passou e começou a ser difundida. Então, com o tempo, a diferença de qualidade deles para uma segunda concorrente começou a ser menor. Só que o preço deles era, 10 vezes maior. Até que o mercado começou a olhar e falou, pera um pouquinho, não está fechando a conta. Né? Vocês estão me oferecendo uma qualidade que, tudo bem, ela é alta, mas ela é muito mais parecida do que era no passado e já não vale mais a pena pagar 10 vezes mais, talvez 1,5 talvez 2. E aí, o que aconteceu? Quer dizer, aquela cultura cresce com uma verdade que o saber, né, e a qualidade era algo inquestionável. Quando você vai investigar o passado dessa empresa, você tem histórias que são contadas de, por exemplo, um concorrente dessa empresa abriu uma unidade numa determinada rua e era uma rua de muito prestígio. E de repente eles passam na frente daquela rua, um dos sócios passa na frente e fala, nossa, o concorrente abriu aqui, ele pega o telefone, liga para quem toca isso e fala, pode escolher a casa mais cara dessa mesma rua e a gente vai construir uma unidade maior. Porque dinheiro não faltava. Então, e eles precisavam sempre estar melhores e maiores, né, demonstrando essa qualidade independente do preço, porque não faltava dinheiro. Isso gerou uma arrogância, isso gerou um olhar para a qualidade extrema, né? E aí, passa o tempo, a concorrência começa a fazer alguma coisa diferente. E começa a competir e eles começam a perder mercado. E, de repente, eles começam a se ver no vermelho. A empresa começa a ter uma rentabilidade não só abaixo do que eles tinham, que era super alta, mas começa a entrar no vermelho, literalmente. Só que, de repente, eles contratam um novo CEO que começa a dizer que a empresa precisa de rentabilidade. Só que quando o CEO fala que precisa de rentabilidade, o que quem trabalha nessa cultura escuta? Escuta baixar qualidade.
Para ter rentabilidade, eu vou precisar abrir mão de qualidade. E aí entra o choque. Aí entra o clash cultural, que é, não, como é que eu vou abrir mão de qualidade? Se até hoje eu cresci com qualidade, eu não posso abrir mão de qualidade. A gente tem que encontrar um outro caminho. E aí a coisa começa a degringolar. O que é esse exemplo? É o exemplo, literalmente, de que, como a rentabilidade não foi importante para eles no passado, eles negaram a rentabilidade. É como se a rentabilidade fosse proibida, essa palavra fosse proibida dentro da organização, porque ela fere um valor que é o valor de qualidade. Então, aí que está essa não integralidade. Aí que é o desafio que as empresas começam a conviver do ponto de vista cultural. Que uma coisa confronta a outra. E aí eu entro É como se fosse uma coisa ou outra. Eu não consigo integrar as duas coisas. Eu não consigo olhar e falar como é que eu mantenho uma qualidade boa, mas conseguindo sustentar a nossa rentabilidade. Então, esse é o grande padrão que a gente percebe de dificuldade nas empresas em processos de transformação. Como alguma coisa... sempre você encontra algo que foi muito valorizado no passado e que parece que entra em conflito com alguma coisa que é necessária no presente. Mas só entra em conflito porque foi negado aquilo, em certa medida. Então, tem um peso aquilo. Né? Então, eu diria, o maior trabalho que a gente vem fazendo hoje nas organizações é justamente de ajudá-las a perceber isso e a encontrar um lugar de equilíbrio em relação a essas forças, que parece uma bobagem, mas não é. É como eu costumo dizer assim, é como Cristo, e aí sem nenhuma conotação religiosa, só um exemplo. Cristo chega numa cultura onde aquela cultura dizia que o Deus era um Deus punitivo. E Cristo vem e diz, Deus não é punitivo, Deus é amor. E para aquela cultura que dizia que Deus não tolerava... E aí o resultado disso ele vai ser crucificado, né? Porque ele trouxe uma verdade que confrontava uma outra verdade, né? Então essa é a grande questão, essas são as grandes questões que a gente lida dentro das organizações e tenta ajudar elas a lidar com essa mudança, com essa transformação a partir desse olhar que eu chamo de um olhar integral. Não sei se fez sentido isso para vocês. Muito legal, Marcos. E aproveitando esse gancho, eu ia pedir para você falar um pouquinho de como foi o processo de criação do livro, né, O Lobo. Mas antes disso, queria te perguntar se esse link, né, você comentou do amor lá atrás, quando você era mais jovem, que era sua mãe colocar, né, te aconselhava a fazer as coisas com amor. Você trouxe essa referência agora, então você entende que o livro acabou conectando toda a sua trajetória e essa abordagem que você teve na sua vida, que você traz tanto na B-Consulting e no próprio livro, no conteúdo aí que você disponibilizou? Então, cara, eu acho que é bem isso, assim. A gente tem uma imagem que é um pouco romântica sobre o amor. A sociedade formou essa imagem romântica sobre o amor. O amor, e o livro tenta olhar para isso, né, e isso foi o olhar que a vida começou a me mostrar. O amor nada mais é... O amor, ele não nega nada. O amor acolhe tudo. A gente fala do amor incondicional, né, esse amor que... esse lugar de acolhimento, né? Então, por que aparece o amor no livro ou o amor no trabalho que a gente faz? É justamente porque o amor é o convite à integralidade. O amor é você conseguir perceber que dentro de você existe a luz e a sombra, aquilo que você chama de luz e sombra. Só que a gente costuma negar a parte disso. Né, para querer ser bom, eu nego o que é mal em mim. Então, o amor é quando você consegue aí, individualmente acolher a nossa luz e sombra
E a mesma coisa dentro de uma organização, acolher a luz e sombra. Acolher luz e sombra faz com que você comece a ter escolhas muito mais potentes. Né? Por quê? Porque se eu só tenho... Imagina um valor que diz respeite as pessoas, né? E de repente eu estou a todo momento querendo honrar esse respeito. É muito comum a gente chegar em empresas e perceber que pelo respeito as pessoas não geram conflito. Percebe a limitação do que é chamado de respeito? Então, o amor acolhe o que também é potencialmente desrespeitoso, porque ele é potente. Se eu desafiar você, falar que eu discordo de você, o que pode parecer ser desrespeitoso, na verdade, é altamente potente para aquela cultura. Então, o amor é isso. O amor é a gente... ajudar as organizações a perceber essas limitações que foram criadas para que a gente possa operar de uma forma inteira, de uma forma integral, até sobre a ótica das pessoas. Quer dizer, por muito tempo as pessoas, vocês me fizeram uma pergunta sobre organizações também e padrão. Dentro das organizações, por muito tempo, o que esperava-se das pessoas era só o trabalho delas. Uma pessoa não podia demonstrar emoção, sentimento, né? Não. Todo o lado masculino foi valorizado, que é o lado analítico, é o lado estratégico, é o lado de execução, é o lado de desempenho, né? E as organizações negaram o que a gente pode chamar de feminino, que é o sentimento, que é o propósito, que é o sentido, que são as relações, né? E agora, a consequência é isso. Estamos vivendo organizações que estão sofrendo, por exemplo, de burnout, né? As organizações estão numa crise de saúde mental extrema. Porque, por exemplo, o desempenho... Hoje a gente vive numa crise de que o que está sendo negado? O não desempenho. Porque o desempenho... Todo mundo quer desempenhar, todo mundo quer performar, todo mundo quer não sei o quê. E virou um desempenho infinito. Sem limite, negando o não desempenho, negando o ócio, negando o lazer, negando o respiro, né? A gente trabalha para uma associação que mexe com saúde mental. A fundadora um dia disse para mim, Marcos, as doenças psiquiátricas nas escolas aumentaram à medida que diminuiu os intervalos nas escolas, o recreio. Entende a força que tem nisso? Quer dizer, e as organizações estão indo para o mesmo caminho. Você entra nas empresas, só se fala de desempenho, de meta. Você entra nas reuniões, as reuniões são cronometradas. A organização ficou altamente mecânica e as pessoas também foram para esse lado mecânico. Só que nós somos humanos e as organizações são seres sistêmicos e vivos e humanos. Então, o amor, nesse sentido, é você poder acolher esse todo. Se alguém senta na sua frente e chora, você não vai mandar embora porque ele chora. Como é que você acolhe aquilo, escuta aquilo? Tem um monte de exemplos. A gente hoje vem vivendo uma das coisas que a gente vem ajudando as organizações também é poder acolher o ser humano como um todo e não só como o market share que ele precisa atingir. Claro, ele tem uma contribuição para a empresa, é inegável isso. Ele tem um papel, é esperado um desempenho, não é negar isso, não é ir para um lugar de clube, vem aqui e faz o que você quer. Mas tem um ser humano ali atrás. E esses seres humanos estão cada vez mais mecânicos e adoecendo em função disso. Então, volto, o amor é isso, é você conseguir perceber essas escolhas que estão sendo não integrais. O desempenho apenas não é integral. Eu preciso olhar para o não desempenho também. O mental analítico apenas é importante, sim, mas apenas ele não é integral. Eu tenho um sentimento por trás. Eu tenho um querer por trás. Não é só o pensar. É o pensar, é o sentir, é o querer. O quanto eu estou disposto a abrir e verdadeiramente acolher isso dentro
da sociedade de maneira geral, mas aqui olhando para as organizações. Não sei se fez sentido para vocês. Fez sim. E do livro, acho que faltou falar, começou perguntando, mas eu queria até, aproveitando a pergunta, do título, né? Qual que é essa relação do lobo? Contar um pouquinho para os nossos ouvintes de onde vem esse título e do que se trata o livro. Então, o livro é justamente um convite para essa cultura integral, que é o que eu denomino aqui amor, né? Como que a gente constrói organizações integrais, pessoas integrais, para poder olhar para as organizações não só para que ela tenha resultado, porque o resultado é importante para a organização, mas ele é uma resultante, né? O mantra o mantra que está por trás da maioria das organizações é retorno para o acionista. E não é negar que isso é importante, mas só isso é limitante. Olha que curioso. As pessoas hoje se sentem culpadas porque trabalham muito e não conseguem oferecer nada para a sociedade. Cara, o trabalho é a maior oferta que a gente pode dar para a sociedade. Se eu não estou conseguindo perceber que através do meu trabalho eu estou ajudando a sociedade, se eu não estou conseguindo fazer com que as minhas escolhas no trabalho gerem uma sociedade melhor, mais feliz, mais íntegra, mais saudável, tem alguma coisa errada, cara. E tá errado. A gente tá louco, cara. A gente veste um chapéu na empresa e aí leva para o mundo o que a gente não quer do mundo. Eu coloco no mundo um produto que para a empresa é benéfica, mas para a sociedade como um todo não é. E isso não é, eu não estou falando isso de um caso ou outro. Esse é um modelo mental, porque o produto vai trazer retorno. E se eu conseguir convencer o cara de comprar, tá ótimo. Cara, quando é que a gente vai parar para olhar e perceber a consequência sistêmica disso? Então, o livro fala sobre isso. Da gente conseguir se colocar num lugar inteiro na nossa vida, não só na empresa. E fazer escolhas inteiras para que a gente construa uma sociedade digna, entende? E não simplesmente eu ganho dinheiro de um lado e depois chego no supermercado, a hora que eu vejo a maionese que diminuiu de tamanho, mas está ao mesmo preço, eu fico puto. Mas não estou percebendo que sou eu que estou fazendo isso também. Porque no meu papel de gerente de produto, no meu papel de diretor de marketing, sou eu que estou incentivando isso para a empresa poder sobreviver financeiramente. Ah, mas então quer dizer que a empresa não tem que sobreviver financeiramente? É claro que tem que sobreviver financeiramente. Mas como? E aí vem a questão do propósito. Então, o livro é esse convite. O livro é um convite para um ressignificar de todo um lugar em que a gente está operando, como um convite para que as pessoas comecem a perceber e fazer escolhas eventualmente distintas, mais potentes, mais amorosas como um todo. E você me fez uma segunda pergunta e eu acho que eu não respondi. Não, respondeu sim. A dúvida era da menção ao lobo, né? Qual que é a relação do lobo nesse contexto? O lobo é uma analogia àquilo que a gente nega. Então, o desempenho, eu estou negando o não desempenho. O lobo é a analogia exatamente ao não desempenho que está sendo negado. E aí eu vou contar rapidamente por que eu chego ao título lobo, né? Tem um vídeo na internet, se tiverem curiosidade de ver, talvez vocês já tenham visto, porque ele é relativamente popular, que é um vídeo que conta sobre os lobos num parque de Yellowstone, que é um parque nos Estados Unidos que há uns 60 anos, mais ou menos, decidiram tirar os lobos do parque. Porque a comunidade que vivia ali perto achavam que os lobos eram ameaçadores, eram perigosos, tinham muitos lobos e que eles inclusive matavam os cervos. Então que os cervos morriam porque os lobos comiam cervos. E aí a sociedade se juntou e tirou. Essa história eu não sei se é exatamente assim, tá? Tem uma certa ficção aqui no que eu conto.
Mas os lobos eles foram tirados pelo homem daquele ecossistema. E o vídeo mostra o que aconteceu depois de 60 anos naquele ecossistema. O ecossistema ficou devastado. E aí, esquece um pouco dessa história e imagina você chegando num parque devastado, que só tem terra, vira tipo um deserto. Na cabeça do homem, ele vai olhar e vai falar: nossa, eu vou plantar uma grama. Ah, vamos trazer irrigação para cá. Ah, vamos fazer um poço, vamos criar um lago, entende? Tudo tentando criar ou trazer coisas relativamente artificiais para aquele sistema. O que foi feito naquele parque? Alguém muito sábio falou: vamos reintroduzir os lobos no parque. Quando os lobos foram reintroduzidos no parque, o vídeo conta a potência que aquele ecossistema voltou a ter. Então, a primeira coisa que aconteceu, os lobos começaram a matar os alces. Então já tem um conflito aí. Nossa, eles não queriam que matassem, mas não, tudo bem. Tá tudo bem matar a alce, né? Já tem um ressignificar importante aí. Então eles matam os alces. E aí, ao matar a alce, os alces começam a saber que tem lobo e começam a se afastar. Os alces são herbívoros. Ao eles se afastarem da onde os lobos estão para se defender, a grama começa a nascer. A grama nascendo, começam a vir novos bichinhos. Novos bichinhos, e aí, cara, eles vão contando tudo o que foi acontecendo naquele ecossistema ao reintroduzir o lobo. E aí o que acontece em última análise, os lobos mudaram o curso dos rios. Então, qual é o convite do livro? É justamente isso. Percebe o que acontece quando eu escolho excluir alguma coisa do sistema? Então, olha o que está acontecendo na nossa sociedade quando a gente exclui o não desempenho. Só que o não desempenho para a nossa sociedade hoje é como matar o alce. Entende? Eu olho, é o lobo. Eu não quero, não, imagina, as pessoas não vão desempenhar? As pessoas vão ter tempo de lazer? A gente vai ter reuniões em que não tem objetivo claro? A gente só vai discutir o sentimento das pessoas? Que coisa horrorosa! Mas olha a consequência da escolha de eu negar isso. Eu estou vivendo uma sociedade do desempenho que está enlouquecendo. Então, a analogia é justamente essa. O sistema todo sistema que é inibido alguma coisa dele em detrimento de alguma outra coisa, ele perde a sua potência. Num primeiro momento não parece que perde, né? Quando tiraram os lobos, a turma deve ter ficado super feliz. Porque, puta, que legal, os lobos não estão mais aqui, a gente pode brincar no parque, a gente pode caçar alce, né? Só que aí foi passando o tempo. É que nem, volto a dizer, performance. Querer que as pessoas performam, legal. Né? Negar o ócio, pô, pareceu legal, começamos a ganhar dinheiro. Olha que legal. Pô, dinheiro. Nossa, performance, dinheiro. Sócios todos dando risada, tudo lindo e maravilhoso. Chega uma hora, que é o que está acontecendo hoje, as pessoas estão olhando para as organizações e falando: cara, eu não sou uma máquina de fazer e dar dinheiro. Eu quero dar sentido para o que eu faço. Eu quero poder respirar, não quero tomar remédio para ter que trabalhar. Eu não quero dar desculpa em casa, eu quero ter família também. Eu quero cuidar dos meus filhos. Entende a dimensão que isso acaba tomando? Então, o lobo é essa analogia. Eu explico isso em detalhes no livro, mas não sei se deu para entender. Não, deu sim. E, Marcos, a gente está, infelizmente, chegando aqui na parte final da nossa conversa. A gente costuma fazer no Polaris que chama Icebreaker, e a gente a gente tem um deck de cartas aqui com perguntas aleatórias e a gente costuma sortear uma para os nossos convidados. Podemos fazer? Bora! Bom. Qual foi o conselho que você já recebeu? Uau!
Não precisa dizer de quem. Participar de um só... podcast. Participe de um podcast. Puta, o pior conselho, cara. Que difícil, hein? Significa que não tiveram muitos conselhos ruins. Cara, eu acho... provavelmente. Eu acho que talvez, se for remeter um pouco a isso, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a vida a todo momento tá te trazendo, as pessoas estão te trazendo vários conselhos. Eu acho que o pior conselho é aquele que diz: siga o meu conselho. Boa. Entende? Porque cada um de nós é um ser tão individual e único que o que serviu para mim é muito diferente do que serve para você. Então, alguém pode já ter lhe dado um conselho do tipo: cara, você precisa estudar para ir bem no mundo. É mentira. Isso não é verdade. Mas para algumas pessoas isso foi verdade. Né? Ou você não pode se separar. Eu sou separado. Você não pode se separar e destruir uma família porque você vai ser infeliz. E também é falso, porque eu, apesar de... Eu honro o meu casamento, foi muito bom pelo tempo que durou, tenho uma amizade super bacana com a minha ex-esposa, mas foi importante esse movimento e estamos bem, sabe? Então, eu acho que o maior conselho, cara, que talvez nunca tenham me dito, mas todos os conselhos para mim, eles têm uma limitação. Então, siga meu conselho, seria o pior conselho que eu recebi. Muito bom. Legal, Marcos. E, bom, para finalizar, a gente costuma pedir, né, uma recomendação de livro e de filme. Pode ter a ver com o que a gente conversou, pode ser inclusive recomenda seu próprio livro, mas se você quiser trazer algum filme que pode ser que você simplesmente goste, que ache bacana, não precisa ser necessariamente relacionado ao que a gente conversou agora. Não, eu acho que eu tenho sim. O livro é um livro chamado Cartas de Cristo. Legal. Esse é um livro que é uma... Enfim, ele é um livro que foi... Qual a melhor palavra para usar aqui? É uma pessoa extremamente sensível que recebeu como se ela tivesse transcrito, exatamente. A palavra está fugindo aqui, tá? Mas é uma pessoa que foi meio que como se fosse um médium que recebe um espírito. Psicografou. Não é uma psicografia. É uma pessoa que ela inclusive não é conhecida, ela não revela a identidade dela, mas que ela recebeu como se o Cristo estivesse falando e tentando trazer do próprio Cristo muito do que ele quis dizer e que não foi compreendido, né? Então ele traz uma ressignificação dos ensinamentos que ele deu e que não só os discípulos, como depois ao longo da sociedade inteira e tal, foi se perdendo esse senso. Para mim foi e é um divisor de águas, assim, mas ele é um livro que, se você não tem crença, não é nem crença, se você lê ele e não reverbera, para, entende? Não faz sentido ler por ler. É um livro que ou você lê e percebe que aquilo tem alguma coisa para você, ou para, na primeira página. E filme, na verdade eu vou falar de um documentário que para mim ele marcou muito recente, e eu nem sei dizer como ele está disponível hoje, porque ele ficou disponível um tempo e parece que parou de ficar disponível, então eu não sei nem dizer como chegar nele. Mas é The Wisdom of Trauma, né? A sabedoria do trauma. É um terapeuta que conta
da experiência própria, depois da experiência dele terapêutica, o poder que tem de transformação o trauma no sentido, eu vou até dizer, mais emocional da coisa do que físico, né? Não é o trauma de bater a cabeça. São os traumas que a gente carrega inconsciente e a força que isso tem para liberar, para curar a gente. Então, para mim, essas são minhas 2 dicas. Bacana, a gente procura aqui depois, se tiver link, a gente também disponibiliza junto com o episódio para as pessoas acessarem direto. Muito bom. Excelente, Marcos. Bem pontual aqui, 8 horas. Queria agradecer demais a sua participação. Que bom mesmo que a gente conseguiu remarcar. Fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem. A gente só reforça, né? A gente teve o privilégio de contar com muitas pessoas bacanas no podcast, e você é uma delas. A gente se sente muito grato de poder dividir esse tempo com você e com os nossos ouvintes. Então, muito obrigado mesmo. Imagina, cara. Eu acho que assim, cada um de nós tem muito a contribuir com o outro, né? Não tem ninguém maior que ninguém aqui. Eu fico feliz de poder ajudar a só ser mais um nessa infinitude de pessoas que podem ajudar vocês a trazer luz, reflexão, insight, enfim. Fico feliz também e parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado do convite. Obrigado, Marcos. Valeu, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Igualmente, tchau, tchau. Tchau, tchau.